Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Raiz e Projetos Digitais e hoje a gente vai falar quais as métricas que você tem que se atentar aí nas suas campanhas e quais delas você vai usar para otimizar as suas campanhas, para bater suas metas e garantir que você está no seu forecast e que no fim do mês você vai bater aquilo que você estabeleceu, bater as metas que você espera. Beleza? Roda a vinheta então. Quando a gente está pensando em métricas de campanha, você já deve ter ouvido falar de diversas métricas diferentes. A CPC, CPM, CTR, CPA, todas essas são métricas indicativas de que você tem, que a sua campanha está performando de uma forma que você consiga analisar por essas métricas. Porém, você precisa estabelecer uma hierarquia de otimização, porque muitas das vezes essas métricas contam histórias diferentes. Então, quando você tem um CTR alto, muitas vezes você pode ter um custo por clique alto também. E aí, se você tem essas duas métricas que se contradizem, qual das duas métricas você vai escolher para otimizar a sua campanha? Então, você precisa escolher qual é a métrica que você vai olhar primeiro, qual é a métrica que você vai olhar depois, e aí você vai otimizando a partir dessa hierarquia. O que eu sugiro que você faça para otimizar a sua campanha? A primeira coisa, a coisa que mais interessa no fim das contas, é o seu CPA, seu custo por aquisição. Então, vamos dizer que você quer fazer a venda de um celular, por exemplo. Você pode pagar até 50% do valor do celular para que você consiga a aquisição desse cliente. Então, você pode pagar em campanhas. Um número hipotético, o celular custa R$1.000, você pode gastar até R$500 para fazer uma venda. Então, se o custo do celular é R$1.000, você pode gastar até 500, essa é a primeira meta, essa é a primeira métrica que você vai olhar. No fim das contas, se a sua meta é R$500 de custo por aquisição, R$500 de custo por venda, essa é a primeira coisa que você vai olhar. Todas as outras métricas são secundárias. Então, quando você está otimizando uma campanha, se você está dentro do seu CPA, não importa o resto. Então, primeiro de tudo, veja se o seu CPA está dentro daquilo que você desejava, se você está batendo o seu CPA desejado. Caso o seu CPA não esteja batendo, não esteja conforme a meta que você estabeleceu, você vai para a próxima métrica. Qual que é a próxima métrica? Depois que a gente analisou o CPA, que aí você pode analisar a nível de campanha, a gente vai otimizar a nível de grupo de anúncio ou de conjunto de anúncio. Por quê? Porque daí você vai entender qual que é o público que está performando melhor. E aqui tem uma coisa que é muito importante de você metrificar e de você lembrar de colocar na sua campanha. Nunca suba uma campanha com um público somente ou um criativo somente. Por quê? Você não vai ter métricas de comparação. Então, se você subiu só um público e só um criativo, como que você vai comparar isso com outros dados para saber se a sua campanha está boa ou está ruim? Você vai ter um dado só. Quando a gente tem um dado só, a gente não sabe se aquilo está bom ou se aquilo está ruim. E aí não tem como você otimizar a sua campanha, porque você não tem métricas comparativas. Então, pensa que toda campanha você vai ter que otimizar. Se você tem que otimizar, você precisa de dados de comparação. Se você precisa de dados de comparação, você não vai subir uma variável somente. Vamos considerar que a gente tem 5 públicos diferentes. Desses 5 públicos, 3 deles estão dentro do CPA desejado. Dentro desses públicos, o que pode estar levando a gente a não atingir aquele CPA? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar as outras métricas que a gente conversou. Então vamos pensar no CTR. CTR basicamente é uma métrica que te diz se o seu criativo está atrativo ou não. E esse criativo pode estar atrativo ou não, muito provavelmente por causa do público, né? Então se a gente tem o mesmo criativo performando em diferentes grupos de anúncio, a gente consegue comparar o CTR de grupo de anúncio de públicos diferentes e entender por que em um grupo de anúncio a gente tem um CTR baixo e em outro grupo de anúncio a gente tem um CTR alto, mesmo quando a gente está veiculando o mesmo criativo. Então, se isso acontecer, provavelmente o seu público não está pronto ou não tem interesse naquele criativo que você veiculou. Então é muito comum que cada público precise de um criativo diferente. Então, se você sobe 5 públicos, 3 estão dentro do CPA, beleza, mantemos aqueles. Os outros 2 que não estão dentro do CPA, o que a gente vai fazer? Variar os criativos. E como que a gente testa isso? Pelo CTR. Aí você compara o CTR e vê se o CTR está dentro daquilo que você considera aceitável. Tá? Então, um número aceitável aí é entre 1,5 e 2 é um CTR aceitável em campanhas aí de Facebook, por exemplo. Então, se tiver abaixo disso, provavelmente o seu criativo pode ser mais atrativo para aquele público. Tá? Então, você pode testar novos públicos ou você pode variar os criativos para que os criativos tenham um fit maior com o seu público. Tá? Então, primeiro, o CPA, segundo, o CTR.
Essas são as duas principais métricas na hora de você otimizar a sua campanha. Por quê? Porque o CTR ele vai impactar diretamente o seu CPC e o seu CPM. Então, basicamente, o CTR é o produto do seu CPC e do seu CPM. Então, ela é uma métrica que já representa CPC e CPM. Então, quando você vai otimizar a sua campanha, você não precisa de uma estratégia mirabolante para otimizar. Você pode primeiro pensar no CPA, se estiver fora, você vai para o CTR. Se o teu público estiver apresentando CTRs diferentes com o mesmo criativo, você sabe que aquele criativo funciona ou não para um público ou para outro. Agora, se o CTR estiver baixo em todos os públicos, aí você sabe que é o teu criativo que está com problema. Qual que é a mudança que você tem que fazer? Colocar novos criativos, novos formatos, novas copies e novas chamadas. Tá? Então, quando você vai otimizar uma campanha, lembre-se sempre de começar pelo CPA, depois você vai pelo CTR, entende se esse CTR está sendo representativo de acordo com o público ou com o criativo. Se tiver algum público que a gente está com CTR alto com aquele mesmo criativo, quer dizer que provavelmente a gente tem, o criativo ele funciona para algum tipo de público, mas tem outros públicos que precisam de outros estímulos. Agora, se o CTR estiver baixo em todos os públicos, provavelmente o seu criativo que é ruim e você tem que subir novos criativos. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque a gente está trazendo semanalmente vídeos aqui que podem te ajudar não só a otimizar suas campanhas, mas também bater suas metas e garantir o dinheiro no bolso no fim do mês. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.